entre os povos agrícolas, nômades e caçadores do continente africano que receberam a influência da conquista das nações europeias. Nos séculos XIX e XX, houve uma região em particular que, como resultado dessa colonização, foi testemunha de uma transformação total do seu modo de vida. Uma nação que continua dando o que falar até hoje. O que hoje conhecemos como África do Sul, conquistada e edificada como Estado moderno pelos ingleses e holandeses, mas com uma maioria da população africana negra, sendo uma das possessões mais ricas do Império Britânico, verá surgir em meio às suas controversas políticas de separação racial, um homem que é um dos poucos que goza de um quase consenso, como uma figura de veneração para o bem da humanidade. Estamos falando de Rolihlahla Mandela, mais tarde chamado de Nelson Mandela, mas o que há de lenda e fantasia e o que há de realidade sobre essa figura? Protagonista de uma vida longa e difícil, ele é lembrado como um dos mais tenazes defensores dos direitos humanos e do pacifismo. Acompanhe-nos para conhecer a segunda e última parte da extraordinária vida de Nelson Mandela. Quem fala aqui é Reinaldo José Cárdenas Carrillo Vilches, isto é La Nueva Enciclopedia, e para quem não sabe, lembro que agora temos La Nueva Enciclopedia em inglês e La Nueva Enciclopedia em português. Vocês podem nos dar um grande apoio acessando ambas as plataformas que estão abaixo, se inscrevendo nos dois canais, curtindo os vídeos, deixando seus comentários e assistindo ao material que tem muito potencial. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com o vídeo de hoje. Então, às vésperas do julgamento, em dezembro de 1956, os acusados, incluindo Nelson Mandela, são libertados sob fiança. Em janeiro do ano seguinte, 57 começam as primeiras audiências até setembro, quando o processo é congelado, para ser reativado em janeiro de 58, quando finalmente conseguem designar os juízes para conduzir o julgamento, que começa finalmente em 3 de agosto daquele ano. O governo, que era o autor da ação, reformula as acusações e as muda de, abre aspas, julgamento por traição para, abre aspas, incitação a uma revolução comunista violenta. Assim, pouco a pouco, o tribunal vai rejeitando os casos e vai libertando a maioria dos acusados por falta de provas até o final do ano de 1959. Em março de 1960, enquanto o processo ainda estava em andamento, ocorre o que ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Nela, um protesto de vários cidadãos negros contra as passes de circulação que eram obrigados a portar termina com 69 mortos quando a polícia intervém. Mandela, como um gesto público de solidariedade, queima seu próprio passe de circulação. O massacre de Sharpeville e as tensões com a questão racial na África do Sul atrasam ainda mais o processo. Até que finalmente, após 6 anos de litígio, em 21 de março de 1961, Mandela e os 29 réus restantes são libertados, pois o tribunal não consegue provar que o Congresso Nacional Africano estivesse promovendo a luta armada ou que fosse comunista. O fato é que o ano de 1961 será crucial para a até então chamada União Sul-Africana. No ano anterior, o governo, que tinha como objetivo consumar a separação final da África do Sul do Reino Unido, realizou um referendo com a população sobre se queriam que a África do Sul se tornasse uma nação independente fora da Commonwealth britânica, que era a entidade que reunia todos os governos coloniais autónomos do Reino Unido para fortalecer a cooperação económica entre eles. O referendo resultou em 52% dos votos a favor da independência da África do Sul, que foi consolidada em 31 de maio de 1961, quando foi emitida a Declaração de Independência e a saída da Commonwealth. Essa independência da África do Sul, mais do que significar uma ruptura com todo o passado colonial britânico, representava na verdade uma transferência de instituições que já eram de fato autónomas há algum tempo e que estavam dominadas pela classe governante branca, descendentes de europeus nesse país que continuaram com a mesma ordem de coisas, incluindo as políticas do apartheid após a formalização da independência. Portanto, nesse novo estado de coisas de uma África do Sul independente,
O Congresso Nacional Africano continua sua luta política igualitária pela inclusão da comunidade africana negra nas instituições do país. O próprio Mandela, que até então havia se mantido à margem da luta armada, começa a estabelecer contato com vários grupos, guerrilheiros e senhores da guerra sul-africanos, ou o que foi chamado de Grupo Guerrilheiro Umkhonto Wesizwe, ou pela sigla em inglês MK, que acaba se tornando o braço armado do Partido Congresso Nacional Africano. O grupo MK, inspirado no movimento 26 de julho do líder cubano Fidel Castro, rapidamente começa a realizar ações de sabotagem que se transformam em atentados violentos com bombas em locais como instalações militares, centrais telefônicas, áreas públicas e rodovias. Nelson Mandela, que era cúmplice e aprovava essas ações violentas de conflito dentro do país, dizia que o MK não tinha problemas em partir para a guerra de guerrilha e para o terrorismo. Assim, em virtude disso, Mandela volta a ser o foco de atenção das autoridades sul-africanas. Em fevereiro de 62, Mandela faz uma viagem por vários países africanos para buscar apoio financeiro e militar na luta contra o apartheid. Partida fevereiro. E é recebido em países como Egito, Etiópia, Tunísia, Marrocos e muitos outros como um verdadeiro líder político, elevando sua fama em todo o continente. No entanto, ao fazer isso, Mandela não estava apenas representando uma ameaça para a ordem existente na África do Sul, mas já estava violando leis sul-africanas que lhe proibiam sair do país sem permissão, muito menos buscar apoio em governos estrangeiros para intervir nos assuntos sul-africanos. Isso levou à sua prisão em 5 de agosto de 1962. Algumas fontes afirmam que Mandela foi delatado e entregue por seus próprios companheiros, embora o fato é que Mandela agora enfrentava novamente um processo judicial por sair ilegalmente do país e incitar a desordem pública. No entanto, durante o processo, em julho de 1963, as autoridades conseguiram informações que provavam a ligação de Mandela com o grupo guerrilheiro MK. Isso dá origem ao chamado processo de Rivonia, um processo judicial que começa formalmente em 9 de outubro de 1963. Após a numerosa prova documental, fotográfica e até testemunhal que o governo coletou em sucessivas batidas contra membros do Congresso Nacional Africano e do MK. A Mandela foram acrescentadas as seguintes acusações por suas novas ligações comprovadas com o MK: sabotagem, conspiração para derrubar o governo e promoção de uma revolução armada contra o governo. Assim, após vários meses de audiências, as provas contundentes e também verdadeiras reunidas pelo governo contra Mandela fazem com que o juiz Quartos de Wet decrete, em 12 de junho de 1964, prisão perpétua para Mandela. Assim, Mandela é transferido no dia seguinte, 13 de junho, para a prisão da ilha de Robben, nos arredores da cidade do Cabo. Começando o que seria um longo cativeiro de cerca de 26 anos, apesar de o processo judicial que o condena, conhecido como Julgamento de Rivonia, chamar a atenção de organismos como a Organização das Nações Unidas e causar alvoroço na opinião pública. O fato é que Mandela havia dado ao governo sul-africano todas as razões necessárias para a sua prisão, desde a saída ilegal do país até a participação ativa em um grupo guerrilheiro, considerado por alguns setores como um grupo terrorista que promovia abertamente a luta armada para a mudança de regime. Sendo acusado por isso e condenado em consequência, Mandela passa os próximos 26 anos de sua vida em 3 prisões. Na ilha de Robben, de 64 até 82 em Pollsmoor, de 82 a 88 e em Victor Verster, a partir de 88. Até 1990, a vida de Mandela havia sido reduzida do mais intenso ativismo político à mais monótona rotina diária. Na ilha de Robben, os prisioneiros tinham que trabalhar em uma pedreira de calcário próxima, onde quebravam pedras incessantemente durante o dia, sob condições muito duras e sem proteção. Na verdade, o brilho do calcário danificou permanentemente a visão de Mandela, que durante esse período recebia uma visita e uma carta a cada 6 meses. Durante esse período também faleceram sua mãe e uma de suas filhas, sendo-lhe proibido comparecer ao enterro dela.
Ao mesmo tempo, ele complementa as poucas horas de descanso com estudos de direito à distância, meditação e exercícios físicos. Após sua transferência para Pollsmoor em 1982, as condições de seu encarceramento melhoram. O trabalho forçado é retirado e ele passa a receber visitas, que utiliza discretamente para manter contato com o Congresso Nacional Africano e outros líderes políticos, tendo um papel importante mesmo da prisão na luta contra as políticas de segregação racial. Em 1985, o governo sul-africano do então presidente Pieter Botha oferece a liberdade a Mandela com a condição de que ele renunciasse à luta armada como método de luta política. E Mandela rejeita essa oferta, sem hesitar. Essas ações e o tempo que ele já estava preso fazem com que o mundo inteiro veja Mandela como um verdadeiro exemplo de luta e resistência, o que o posiciona como uma das personalidades mais influentes da época. No entanto, a partir da segunda metade dos anos 80, as circunstâncias começam a se manifestar a favor de Mandela. Em primeiro lugar, ocorre na África do Sul uma acentuada crise econômica, resultado da queda nos preços do ouro, da platina e do diamante, que eram os principais setores de extração do país, repercutindo em uma insuficiência do Estado para cobrir todos os gastos necessários, resultando assim em um rápido descontentamento social. Ao mesmo tempo, em boa parte da comunidade branca da sociedade sul-africana, ganhava cada vez mais espaço uma postura que via com maus olhos o sistema do apartheid. Influenciados em grande parte por muitas correntes estrangeiras, agora não só os negros, mas também um número cada vez maior de brancos, pediam a instauração de um regime igualitário e democrático que incluísse a comunidade negra. E no âmbito internacional, embora a África do Sul do apartheid contasse com o reconhecimento de países como Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha e Israel, com o tempo, uma grande quantidade de sanções económicas internacionais foi sendo imposta à África do Sul com o propósito de que mudasse seu regime de apartheid, isolando o país em vários aspectos do restante do mundo. O que prova que havia potências internacionais proeminentes buscando transformar a ordem dentro da África do Sul e acabar com a antiga classe governante de descendência europeia. Em dezembro de 1988, Mandela é transferido da prisão de Pollsmoor para a de Victor Verster, localizada no oeste do país, onde chega a ter até um cozinheiro particular. O ano seguinte, 1989, é fundamental na vida de Mandela e da África do Sul. O presidente Botha da África do Sul renuncia ao cargo em agosto por motivos de saúde e assume a presidência Frederick de Klerk, também membro do Partido Nacional, para o período que vai de 1989 a 1994. Embora de Klerk viesse do mesmo partido que implementou o apartheid 40 anos antes, ele acreditava que esse sistema já era insustentável e que estava trazendo para a África do Sul um alto custo social e econômico e que, segundo se dizia na época, uma guerra civil interna se aproximava. Consequentemente, de Klerk inicia conversas secretas com Mandela em dezembro daquele ano de 1989, para legalizar o Congresso Nacional Africano, libertar os presos políticos e integrar Mandela e a comunidade negra à vida política do país. Essas medidas estão sendo cumpridas. Em 2 de fevereiro de 1990, o Congresso Nacional Africano é legalizado. E é no dia 11 de fevereiro que ocorre o tão aguardado, embora também repudiado por alguns, momento em que Mandela saía livre da prisão. Uma multidão de pessoas e um grande número de meios de comunicação nacionais e internacionais foram testemunhas daquele acontecimento. Posteriormente, Mandela é carregado nos braços pela multidão até a prefeitura da cidade do Cabo, onde faz um discurso, o primeiro em 26 anos de prisão, no qual faz um apelo à reconciliação nacional e à unidade da África do Sul, as quais vão se tornar instantaneamente suas bandeiras. Mas esse fato, além da libertação de um homem preso, significava o anúncio de uma mudança de sistema para a África do Sul. E, de fato, para a felicidade de Mandela e dos partidários da causa igualitária, a Assembleia da África do Sul revoga oficialmente em 17 de junho do ano seguinte, ou seja, em 1991, o famoso sistema do apartheid, ficando iguais em direitos tanto brancos quanto negros. Dessa forma, Mandela, livre, apoiado e respaldado pela maioria da população, agora também buscará conquistar a presidência.
Mandela, recém-libertado, não hesita em buscar todo o apoio nacional e internacional possível e assim inicia uma verdadeira campanha para se apresentar como o primeiro candidato negro às eleições presidenciais da África do Sul. Essas eleições seriam realizadas em 1994 e o objetivo de Mandela era instaurar o que ele chamava de governo da maioria, ou seja, a democracia. Aquela que defende que é a maioria de um grupo, neste caso, a maioria negra da nação sul-africana, quem deve estabelecer as regras do jogo. Assim, entre os anos de 91 e 92, Mandela visita vários países africanos como Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Líbia e Argélia, onde é recebido com entusiasmo por setores da população. Ele também é recebido com admiração por líderes como a britânica Margaret Thatcher, o francês François Mitterrand e o Papa João Paulo II. Ele também visita os Estados Unidos, onde é calorosamente recebido pela comunidade afro-americana e pelo presidente George Bush pai. E chega a conhecer também Fidel Castro, de quem, vale ressaltar, sempre foi fiel admirador e defensor. Em maio daquele ano de 92, ele lidera reuniões com o governo de Klerk, nas quais reconhece os excessos cometidos pelo grupo guerrilheiro MK e ordena o desligamento daquela organização do Congresso Nacional Africano. Em setembro, acontece a Convenção por uma África do Sul democrática, na qual Mandela e o presidente de Klerk têm duros confrontos. De Klerk denuncia a violência que ainda era perpetrada pelo Congresso Nacional Africano, apesar da libertação de Mandela, e Mandela respondia que de Klerk liderava um governo ilegítimo e desacreditado. Essas negociações não chegam a lugar nenhum e levam a que em maio do ano seguinte, 1992, seja realizada a segunda convenção. Pressionados por uma recente onda de violência em toda a África do Sul e por massacres como os de Boipatong e Bicho, Mandela e de Klerk, finalmente chegam a um acordo no qual ambos os partidos, o Congresso Nacional Africano e o Partido Nacional, colocam suas condições sobre a mesa. Nesse sentido, ambos concordam com a proclamação de uma Constituição provisória, que garantirá a separação de poderes, a criação de uma Corte Constitucional e a inclusão de uma Carta de Direitos. Como nos Estados Unidos, além disso, vários cargos lucrativos na administração pública foram distribuídos entre ambos os partidos. Após esse acordo, Mandela e de Klerk recebem na Noruega o Prêmio Nobel da Paz. Assim chega o ano das eleições gerais de 1994, nas quais não só se disputava a presidência, mas também a Assembleia Nacional e o Senado da África do Sul. De 26 a 29 de abril, marcados por uma extrema violência nas ruas, são realizadas as votações nas quais o Congresso Nacional Africano é eleito com 62% dos votos, passando a ser a primeira força que controlava tanto a Assembleia Nacional quanto o Senado e, consequentemente, a presidência, que acabou sendo ocupada por Nelson Mandela desse ano até 1999. Após essas eleições, que foram as primeiras na história da África do Sul em que toda a população do território participou, Mandela faz história. Depois, em 9 de maio de 1994, ao tomar posse como o primeiro presidente negro eleito na história dessa nação. Ele se consolidava, além de se firmar, como um ícone internacional da luta racial e da luta por igualdade. Sua posse foi transmitida nacional e internacionalmente e chegou a uma audiência estimada de 1 bilhão de pessoas. No entanto, embora naquela época ele parecesse ativo e recebesse personalidades famosas sempre que podia, a verdade é que Mandela, já com 76 anos de idade e vários problemas de saúde, não seria o presidente vigoroso e enérgico que muitos esperavam. Como mencionamos, a principal bandeira de Mandela foi a chamada Reconciliação Nacional. Nesse sentido, Mandela formou um governo de coalizão onde envolvia pessoas tanto do Congresso Nacional Africano quanto do Partido Nacional, que, vale lembrar, foi o responsável por impulsionar as políticas do Apartheid. Inclusive, chega a nomear de Klerk como seu vice-presidente. Ao mesmo tempo, Mandela cria a chamada Comissão da Verdade e Reconciliação, que avalia e expõe os crimes tanto do antigo governo quanto do Congresso Nacional Africano durante o período da luta armada.
Agora, apesar dos slogans de reconciliação, sob o governo de Mandela, uma onda silenciosa de forte violência contra a população branca da África do Sul é desencadeada, ficando aqueles anos marcados por múltiplos assassinatos de fazendeiros e agricultores brancos, as brigas de rua contra a população descendente de europeus e todo tipo de violência contra seus comércios. Ocorre uma rápida deterioração da qualidade de vida da população branca nessa região, agora desprotegida institucionalmente diante de uma população que nutria ressentimento contra ela. Essa hostilidade contra a população branca se torna silenciosa e gradualmente sistemática nos anos seguintes e chega até a desencadear o êxodo de mais de 7.500.000 pessoas brancas dessa região. Então, voltando a Mandela, como dissemos, ele vai herdar um país em uma situação bastante complexa e conflituosa. Com uma população de 40 milhões de habitantes, 23 milhões não tinham acesso à eletricidade e aos serviços de saúde pública. 12 milhões não tinham acesso à água potável e 1/3 eram alfabetizados. Em termos econômicos, havia 33% de desemprego, quase metade da população vivia abaixo da linha da pobreza e as indústrias não funcionavam em sua capacidade máxima. Nesse sentido, Mandela, embora fortemente influenciado pelos postulados socialistas, é aconselhado e faz acordos com o Fundo Monetário Internacional, aplicando uma série de medidas econômicas chamadas de neoliberais para fundos internacionais, que seguiam as típicas receitas desses fundos de capitais internacionais, com medidas como a abertura ao comércio exterior, a redução das funções do Estado, a privatização de empresas estatais, entre outras. E de fato, com o capital que o país recebe, graças a essas medidas, a inflação é reduzida consideravelmente, de 14% para 5%, e o PIB cresce a um ritmo médio de 3%. A renda per capita das famílias aumenta em 90% durante esse período do governo de Mandela. E os programas de assistência social, beneficências e subsídios também aumentam consideravelmente. Não faltaram setores, é claro, que criticaram duramente Mandela em vários aspectos, como o desenvolvimento de diversas epidemias de saúde pública, que se desencadeou ainda mais um grande problema de insegurança na África do Sul, onde as taxas de criminalidade aumentaram consideravelmente naquela época. Segundo Mandela, uma nova ordem política e social estava sendo instaurada na África do Sul. Estava ocorrendo uma mudança de elites em que a classe governante e empresarial do país já não seria controlada única ou principalmente pelos descendentes de europeus, mas sim a comunidade africana negra ganharia cada vez mais espaço. A velocidade dessa substituição naquele país foi inédita, contrastando com a de qualquer outra nação naquela época. E essa nova ordem que se encarnava por Nelson Mandela transformou-se em uma África do Sul, a economia sul-africana, que se transformou em um desafio para a economia de... Mas voltando aos seus últimos dias de presidência, nesse quadro previamente relatado, sem muito pesar, embora com um pouco de glória, principalmente em nível internacional. Com um quadro de contrastes claros e escuros, Mandela termina seu mandato em 16 de junho de 1999, para entregar a presidência ao presidente Thabo Mbeki. Por um tempo adicional, Mandela continuou aparecendo ocasionalmente em eventos públicos, discursos e inaugurações, mas devido à sua idade avançada, anunciou sua aposentadoria definitiva da política no ano de 2004. Continuará, no entanto, sendo uma personalidade bastante apreciada no mundo da política, da cultura e até do entretenimento. Em 2011 começam graves problemas de saúde, com múltiplas hospitalizações por insuficiências respiratórias e uma cirurgia para remoção de cálculos biliares. No dia 8 de junho de 2013, uma infecção respiratória se complica e ele é levado de emergência ao hospital. Depois disso, Mandela não volta a ser o mesmo e sua condição vai ficar extremamente crítica pelos próximos 6 meses. Até que na noite de 5 de dezembro de 2013, o presidente da época, Jacob Zuma, anunciava ao mundo o falecimento de Nelson Mandela. O presidente Zuma declara 10 dias de luto e os restos de Mandela ficam expostos na sede do governo entre os dias 11 e 13 de dezembro. Enquanto o funeral é realizado finalmente em um vilarejo remoto chamado Kunu, depois seus restos são transferidos para Mweso, que era sua cidade natal.
Assim terminava a vida de quem foi considerado por adversários e admiradores como um dos ícones mais influentes do século XX. Sendo atualmente lembrado como símbolo das lutas igualitárias em todo o mundo e como um exemplo de resistência e de luta política. Muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo, espero que tenham gostado e lembre que abaixo vocês podem encontrar a Nova Enciclopedia em inglês e a Nova Enciclopedia em português. Curtam todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, assistam ao material que realmente vale a pena e bom, inscrevam-se em ambas as plataformas. Muito obrigado a todos e que Deus os abençoe. Política. Obrigado por assistirem ao vídeo, espero que tenham gostado e lembro que abaixo estão La Nueva Enciclopedia em inglês e La Nueva Enciclopedia em português. Curtam todos os vídeos desses canais, compartilhem com seus conhecidos, assistam ao material que realmente vale a pena e, bom, inscrevam-se em ambas as plataformas. Obrigado a todos, que Deus abençoe.